E aí, pessoal, bem-vindo ao Fazendo a Diferença podcast. Meu nome é Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipusso. E hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para os nossos canais, né? O YouTube, Instagram, TikTok. E aí embaixo vai estar aí a opção para você nos seguir em todas essas plataformas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né, Pedro? Mais do que especial pra gente. Conhece ela há quanto tempo, Pedro? Desde que eu me entendo por gente. Eu tive o prazer de conhecer essa jovem que vai estar aqui com a gente hoje já há algum tempo também, e é uma honra recebê-la. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho a nossa convidada de hoje, Sofia Souza. Oi, gente. Então, como a Erika disse, né, meu nome é Sofia Souza e eu tenho 20 anos e é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos por você estar aqui conosco. Pessoal, as redes sociais da Sofia vai estar aí na descrição para vocês darem uma acompanhada. Ela é uma pessoa muito especial pra gente, cantora, está estudando agora e está crescendo muito mais na sua carreira. E é um prazer tê-la aqui conosco, sabendo de todas as coisas magníficas que você já fez ao longo da sua trajetória, que a gente vai compartilhar aqui. Exatamente, pessoal. A Sofia tem muita coisa para compartilhar conosco. É uma pessoa aí que se destaca e eu acredito que faz a diferença em tudo que ela se propõe a fazer. Não só com diferença, né, Sofia, mas com excelência. A Sofia, como o Pedro falou, é cantora, é musicista e hoje tá fazendo faculdade de quê, Sofia? Engenharia agronômica. E aí, quando que você descobriu essa profissão? Assim, eu quero seguir isso. Olha, assim, foi uma coisa que nem eu esperava, na verdade, porque assim, desde quando eu era pequena, eu cresci indo pra sítio, indo pra esse meio, assim, mais natural, né? Mais rural. Mais rural. Só que eu gostava muito da parte animal. Então, eu sempre, desde pequena, eu falava, eu vou fazer biologia, eu vou fazer medicina veterinária. Só que eu sempre gostava dessa área, assim, não de laboratorial, mas mais prática, né, no caso. E aí, depois que eu cresci assim, eu fui tendo mais vínculo ali com os animais, eu falei, eu não quero trabalhar com animais, né? Porque eu falei, nossa, eu não teria coragem de lidar com eles, eu acho. Então é uma coisa que eu gosto muito, porém eu falei, mas eu gosto também de planta, eu gosto de estudar planta, né? E aí eu liguei as disciplinas que eu tinha mais afinco, assim, porque eu sempre gostei muito de tudo. Então, pra mim tinha um leque de opções, né? Aí eu peguei assim, gosto de matemática, gosto de química, gosto de biologia. Falei, vou procurar uma profissão que tenha tudo isso, né? E aí foi assim. Que bacana, e talvez tenha sido uma surpresa pra todo mundo, sim, né? Essa escolha, né? Sim. Eu falo que as pessoas olham pra mim e falavam assim, nossa, eu achei que você fosse fazer direito, né? E eu fui pra uma área totalmente distinta, apesar de ter trabalhado 10 anos na área jurídica, né? E eu fui pra saúde, né? E eu acredito que no seu caso, talvez muitas pessoas estavam na expectativa de você fazer faculdade de música mesmo, já que você tá tão enraizada na música, né, Sofia? Sim, eu acho que esperavam que eu fizesse ou música ou fonoaudiologia também, que tá mais ligado a essa parte vocal, né? Exatamente. E nunca passou pela sua cabeça de fazer música ou fonoaudiologia? Já passou por conta da flauta, né? Porque eu gosto muito de tocar o instrumento, então eu pensava em seguir mais profissional com essa parte. Porém, aí depois eu não sei, eu acho que pode ser ainda uma opção, né? Mas eu optei mais por essa área. E uma coisa muito importante, né? É a gente saber que não tem certo e errado. Você gosta daquilo ali, você tá fazendo, e se não der certo, você tem um leque de opções, você tem uma vida inteira pela frente para ir se compondo, de fora que uma área complementa a outra, né? Exatamente. Que nem eu sempre falei também da parte do direito, por mais que eu não sigo, não faço faculdade sobre isso, mas as coisas que eu já aprendi sobre direito complementam o que eu trabalho hoje. Então, assim, que a parte da programação tem muita parte de lei, que você tem que ajustar o sistema para ficar de acordo com isso. Então, um conhecimento complementa o outro. Às vezes as pessoas ficam tão, nossa, mas eu tenho que escolher uma faculdade pro resto da minha vida. E não necessariamente. Você vai complementando o seu conhecimento, sua bagagem cultural, né? Conhecimento nunca é demais, né? Com certeza. Sofia, você comentou aí sobre a flauta, né? Que é um instrumento que você toca, né? E fala aí pra gente quais os instrumentos que a Sofia
tem noção, que já tocou, que gostaria de tocar? Bom, comecei com a flauta doce, né? Quando eu tinha, se não me engano, 3 anos de idade, eu tinha um DVD em casa que passava um flautista lá, tocando flauta doce ao vivo. E aí eu comecei a ver aquilo, eu falei, nossa, eu pegava o controle da televisão e ficava lá ensaiando. Minha mãe diz, né, que eu não lembro disso. Ô, Tere, comenta aí, Tere. Aí ela falou que eu pegava o teclado, não, o controle e ficava assim, imitando ele. E aí ela foi lá, me levou numa loja que vendia brinquedo e tinha vários instrumentos lá. Aí ela falou, escolhe o que você quer. E na hora eu fui de cara já na flauta, né? Ela falou, nossa, ela já focou ali, é isso. Desde pequena já focada. Determinada, né? Isso que eu quero. Sim. Não tô nem aí com Barbie, nada. Eu quero uma flauta. Exatamente. Aí eu peguei a flauta e ficava o dia inteiro nessa flauta. Não sabia tocar nada, mas era soprando atrás da minha mãe limpando casa e eu lá atrás dela. Aí, depois, com 6 anos, na igreja anunciaram que ia ter aula de música. Aí a mãe já falou, nossa, vou colocar ela. Só que não podia entrar criança pequena. Mas aí chegou lá, ela conversou e tal, falou que eu já sabia ler, já sabia contar. Eu falei, pode deixar então, né? Vamos ver como que vai ser. Aí eu comecei, eu ensaiava em casa, né? Ela também pegava bastante no meu pé pra eu poder não desistir, né? E era uma coisa que eu gostava muito, que não era um fardo pra mim. Era uma coisa assim que eu fazia porque me dava prazer mesmo em fazer aquilo. Então eu não ficava só presa ali naquilo que me passava. Por exemplo, eu tinha alguma musiquinha que eu gostava, eu tentava ensaiar ela mesmo que eu não soubesse tocar. Eu ia tentando até eu conseguir achar qual nota que era. E aí eu me aprofundei mais na flauta. Depois, como a flauta doce não é um instrumento de orquestra, me aconselharam a escolher outro instrumento. Eu falei, eu gosto muito da flauta, então eu vou procurar uma flauta dentro da orquestra, né? E aí foi onde eu cheguei na flauta transversal. Aí com 9 anos eu passei para a flauta transversal, porém eu não deixei da doce. Então assim, até hoje eu tenho 2 flautas doces que eu amo, assim, é minha paixão. Que se eu pudesse escolher, eu escolheria só a flauta doce, porque é um instrumento assim que realmente me cativou. Sim. E normalmente as pessoas não dão valor pra flauta doce, né? Sim. É tipo, nossa, flautinha doce. Porque é um instrumento muito usado em escola, né? Normalmente a pessoa sim. fala, nossa, todo mundo toca. Mas é um instrumento que eu acho gostoso de ouvir o som dele. E aí depois da flauta doce eu tive a oportunidade também de tocar lira, que é um instrumento de fanfarra, né? No caso, ele também tem um exemplar dele também mais deitado, né? Que é o xilofone. E depois dele eu também tive a oportunidade de tocar, acho que é trombeta que se chama, que é tipo um trompete, só que sem as teclas. E teclado também, fiz um tempo de aula de teclado, um tempo de aula de piano. E um pouco de violão também, eu acho que são esses instrumentos. Você não chegou a tocar violino, né? Violino. Não, violino assim eu tenho uma noção por conta do violão, mas tocar não. Entendi. Olha que interessante, né? Quando a gente para analisar o que a Sofia comentou, ela começou a ter um interesse pela música muito cedo, né? E isso se deve pelo fato, talvez, né? Eu acredito que os seus pais ouvia muito louvores ou canções ali que tinha instrumentos que te chamavam a atenção. Então olha a importância da influência, né, do que se ouve dentro de casa, na formação de caráter, né, das crianças, enfim. E isso é uma questão que a gente pode até levantar para os pais, né, que estão nos assistindo. O que você tem visto, né, na TV, o que vocês têm ouvido? Isso tem muita influência, ou positivo ou negativo na vida do teu filho, que às vezes a gente não percebe que está observando tantos detalhes, né? E olha só, a Sofia ouvindo uma canção ou um DVD, não sei, e se atentou para a flauta. E toca muito bem, né? Um ponto muito importante também é não impor. Exatamente. Ela foi porque ela se interessou através da influência de ouvir o que a mãe já estava acostumada a ouvir. Exato. E pela influência ela foi levada a isso. Porque tem muitos pais também que quer que o filho seja musicista, que fale inglês, que faça 10 mil esportes, só que não é pela criança. É porque o pai quer
e projeta aquilo na criança. Satisfazer o que talvez tenha sido Na frustração interna. Né? Frustrado na vida dele. Isso é muito importante. Seus pais também te incentivam muito, né, Sofia? Sim, é o que eu ia falar. Não que não seja importante o pai estar ali em cima, né, observando o que a criança está aprendendo e tudo mais. E incentivando realmente, porque, por exemplo, tem algum dia que a criança vai estar cansada, que a criança não vai querer fazer aquilo. Por exemplo, eu às vezes chegava, nossa, vou ter que tocar flauta hoje, tem aula de música hoje, e às vezes estava cansada, tinha ido pro parquinho, sei lá, tinha ido brincar, mas aí a mãe falava, não, você não quer tocar? Você não quer aprender ali as músicas que você gosta? E ela falava, então você tem que ir na aula, tem que fazer a tarefa, porque, né, tem as responsabilidades para depois desfrutar do resultado. Então ela me incentivava nesses dias assim que eu talvez não queria ir tanto, mas depois eu via o fruto daquele esforço. É uma questão assim, é um incentivo com responsabilidade, né, Sofia? Pensa, talvez se seus pais também não tivessem falado, olha, se você quer, se é isso que você tem um desejo, e não houver uma constância, não houver uma disciplina, você não vai conseguir, realmente não consegue, né? E às vezes quem tá de fora poderia até julgar os seus pais. Nossa, deixa a menina, né, fazer. E talvez hoje você estaria frustrada em alguns aspectos da sua vida pelo fato de lá atrás seus pais não terem te apoiado naquilo que você gostaria, né? E hoje você tem a opção, né, Pedro, de pegar e falar assim, não, eu não quero mais tocar. Já aprendi, já me satisfez, né, aquele desejo de aprender a tocar flauta, ou isso, aquilo, outro, e hoje eu tenho a opção de não querer tocar mais. E tá tudo bem, né, você não querer. E então, assim, eu acho que é muito importante mesmo essa questão da constância. Não, eu quero isso. É determinar, que nem você escolheu a sua profissão totalmente, talvez, fora do que as pessoas imaginariam que você fosse seguir. E projetava sobre você. E projetar, porque as pessoas às vezes se frustram com você por algo que ela projetou pra você, né? Eu quero que a Sofia seja uma musicista formada em isso, aquilo, outro. Que ela vai cantar na Broadway. Exatamente. E isso talvez nunca sequer passou pela tua cabeça, né? E às vezes a pessoa se frustra, e isso é um recado também para essas pessoas que nos assistem, que se você tá sendo frustrado por aquilo que as pessoas, né, projetam sobre a tua vida, saiba que muitas pessoas se sintam assim e não deveriam se sentir, porque o peso do que o outro produz sobre você não é seu, né? Então escolha o seu próprio caminho, né? E tenha determinação, tenha vontade, tenha constância de buscar aquilo que você almeja, que é o seu sonho de fato e não o meu. É muito sobre identidade, né? Sobre saber quem que a gente é, o que a gente gostaria para nossa vida. Com certeza. E saber que eu tô tomando esse caminho, só que de repente eu decido mudar e não tem problema nenhum mudar. Sim. Porque tem muita gente que não, mas agora eu já tô tão envolvido na música que eu tenho que seguir na música, e não necessariamente. Que a vida ela é uma roda gigante, que às vezes você tá querendo a música e depois você tá querendo engenharia agronômica, que nem você, nesse caso, entendeu? E eu acho que o ponto principal disso é realmente a constância, porque a constância ela gera o sucesso. Sim. Porque cansado todo mundo vai ficar. Exatamente. É exaustivo, é pra todo mundo. Exatamente. Só que se você, no dia que você estiver mal, se você persistir, você vê os frutos depois. E assim, falando sobre frutos, Sofia, queria assim que você compartilhasse com a gente, porque eu sei que na nossa trajetória, principalmente agora falando da música, né? Tem momentos que nos marcam demais, entendeu? E eu queria assim, saber uma apresentação, algo que fosse assim, nossa, foi tão gratificante pra mim esse momento, que isso me deu mais força pra continuar fazendo o que eu tava fazendo, entendeu? Qual o momento que você lembra que você poderia compartilhar com a gente? Olha, assim, o que eu mais queria era tocar a flauta na igreja. Então, assim, sempre foi o meu objetivo. Então, eu fiz já aulas de música por fora e tudo mais, já fiz várias apresentações em teatro, em cidades, assim, que a gente ia pra tocar, casamentos. Porém, o que mais me marcou mesmo, e o que mais me marca até hoje, é quando eu posso tocar adorando a Deus.
Então, eu gosto de ensaiar o hino, mas não ficar presa na partitura. O que eu mais gosto é de tocar, realmente sentir aquele momento, de fechar o olho e adorar a Deus com cada sopro meu, né? Então, já tiveram alguns congressos, às vezes, ou cultos de Santa Ceia, cultos normais, que eu vou tocar o hino e aquele hino fala muito comigo. Então, a melodia também importa muito, sabe? Porque muitas vezes a gente se atenta apenas ali à letra, mas também a melodia fala muito com a gente. E é isso que me toca muito. Sofia, aproveitando aí essa questão que você levantou, né, que é muito importante, hoje você faz parte de qual igreja? Hoje eu faço parte da Assembleia de Deus, Campo de Ribeirão, né? Assembleia de Deus Missão. E isso é muito importante, tá, pessoal? A gente deixar bem claro, tanto o Pedro, né, quanto a Sofia, eles fazem parte, né, da Assembleia de Deus, Campo Ribeirão Preto, no qual eu também fiz parte por muitos anos. Hoje eu não faço mais parte, mas tenho uma gratidão eterna pela igreja, que foi onde eu aprendi muito, né? Inclusive fui líder dos dois aqui. Hoje faço parte da Catedral do Avivamento, até quando Deus me permitiu fazer parte. Mas sou muito grata a Deus por todos os momentos que eu passei dentro da Assembleia. Só tenho gratidão por todo esse período. E aí, Sofia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a fé representa para você. O que é fé para você, assim? Fé, né? Como diz a Bíblia, a certeza das coisas que esperam é a prova daquilo que não se vê. Então, é a base, né? É a base pra minha vida. Sem fé, né? Eu não seria nada. Exato. E eu acho que a fé também fala muito sobre esperança, sobre sonhos. E todos eles baseados, claro, em Deus. E que é uma coisa assim que diariamente é provada, mas que a gente realmente tem que persistir para que a gente possa ver, né, adiante os frutos. É muito, muito louco, né, quando a gente para analisar algumas questões, né, Sofia? A gente estava agora há pouco falando sobre constância, né, dentro de uma questão de sonhos, dentro de uma questão escolar mesmo, a escolha de uma profissão, a escolha de tocar um instrumento, ser constante ali, ter disciplina e tudo mais. E quando a gente vem e olha para a fé nos exige isso, né? Porque pensa, você falou, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Né? Então é uma constância, é algo que você tem que buscar ali todos os dias, porque eu não posso ter fé hoje e amanhã não, e aí depois da manhã eu tenho fé de novo, aí na outra não, né? Então a gente precisa ser constante, né? E a Sofia, eu admiro muito ela, né? Já falei muitas vezes, né? Falo muito pra Terezinha, pro Neir, que eu tenho um carinho muito grande, é uma família que me abraçou muito. Continua me abraçando, que de vez em quando eu vou lá ainda perturbar um pouquinho a Terezinha. E eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, e é muito lindo ver Jesus através de vocês, assim, sabe? A união que vocês têm um com o outro, o amor, o respeito, o carinho que tem um pro outro. E isso falta nas famílias, né? Vem faltando muito isso nas famílias. E como é pra você? Eu acho que eu sei a resposta, mas talvez muita gente ali que está nos assistindo pode ser que ainda não conheçam a Jesus, ou pode ser que vivam conflitos dentro de casa, às vezes uma falta de carinho, atenção, união familiar. Como é pra você, Sofia? Qual é o seu sentimento quando você olha pra tua casa, né? E vê ali os seus grandes exemplos servindo ao Senhor contigo, te incentivando a buscar mais e mais de Deus, e no momento de uma tribulação pegar nas suas mãos e falar assim, olha, vamos orar e tal. Como que é pra você, assim? Olha, o sentimento que eu sinto é gratidão, né? Imensa gratidão, porque é uma coisa que nem todo mundo tem conseguido viver nesses dias, né? Principalmente aí com tudo isso que tem acontecido, né? E, assim, é um privilégio poder encontrar os meus pais amigos também. Sim. Então, dentro da nossa casa, a gente sempre foi muito aberto para conversar um com o outro.
E isso é uma coisa que minha mãe sempre prezou muito, assim, desde que eu era pequena, de ser muito aberta e conversar comigo mesmo. Meu pai também sempre conversou comigo e de me dar realmente a liberdade de ser amiga deles. Então, de quando vê alguma coisa assim que não me agrada, de chegar e falar pra eles que aquilo não me agrada, o que a gente pode fazer pra mudar aquilo. E o diálogo também. Que é muito importante. Porque nossa, é muito importante. É uma coisa que tem sido assim, como se diz, desprezada por muitas pessoas, mas que pode salvar uma família. O diálogo, né? Eu falo muito isso, eu converso muito, eu atendo, né, através de um projeto e tenho a oportunidade de estar em contato com bastante pessoas, né? E eu sempre falo da importância, de fato, do diálogo, seja numa relação conjugal, seja numa relação entre pais e filhos, né, entre marido e mulher, entre irmãos. Eu acho que é muito importante e vem se perdendo muito isso, né? Sim. A gente vive num mundo onde foi totalmente invertido os valores, né? E quando eu falo de valores, eu não falo só voltado para a Bíblia, não, sabe? É porque a gente respeita, pelo menos eu falo por mim, eu respeito todas as religiões, sabe? E eu acho que isso é a base, né, de uma sociedade, é o respeito entre as pessoas, né? E quando a gente encontra isso no nosso lar, sabe? O respeito, a união, o diálogo, nossa, é muito, muito diferente. Se a gente pegar uma família que não tem diálogo e a outra que tem, é notório a diferença, totalmente notória. Eu sempre falo assim que hoje os pais, eu sempre falo, né? Essa geração que tem vindo agora é uma geração que se os pais não se voltar para ela, sabe? É uma geração que vai ficar muito perdida, né? Em que sentido? Hoje o pai não tem tanta paciência de ir lá e ensinar o seu filho. Por exemplo, hoje, talvez lá na sua época, quando você era pequenininha, tivessem mais pais incentivando os seus filhos. Olha, vai fazer. Você quer aprender música? Vai aprender música. Você quer aprender inglês? Vai aprender inglês. Você quer vai fazer. E hoje a gente vive num momento onde é mais fácil tacar o filho para frente de uma TV, né, e esquecer ele ali e eu ir cuidar da minha vida, né? Essa geração que tem vindo, não a sua totalidade, mas a grande parte, essa geração aí, elas não estão tendo o olho no olho, sabe? Sentir esse amor que ainda a gente tem esse privilégio de sentir, esse cuidado que a gente ainda tem o privilégio de sentir, sabe? O diálogo que ainda a gente tem com os nossos pais. Então essa geração, para elas, é ali o tablet, é o celular, esse é o meio de comunicação dessa galera, né? Não que seja errado, mas chegou no momento que tomou o lugar de uma conversa na mesa, tomou o lugar de uma conversa olho no olho, tomou o lugar de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, no eu te amo ou me perdoe, né? E isso é uma coisa muito triste, assim. Sofia, agora voltando assim, também para essa parte ainda dentro da religião, né? Você comentou ali que você tem prazer mesmo de ir lá e tocar para o Senhor. E você canta também, né? Quando que você se descobriu cantora? Foi minha mãe que descobriu, no caso. Sua mãe caça talentos. Minha mãe é caça-talentos. Ela é muito observadora. Isso, assim, quem convive com a minha mãe conhece, porque ela gosta de observar no que a pessoa é boa ali. Então, ela sempre me observou muito. Quando ela via que eu tava, por exemplo, cantando, ela já procurava alguma cantora infantil para que eu pudesse cantar aqueles hinos. Então, que seria mais confortável para mim começar ali, né? Sim. Porque ela também gosta de cantar, minha mãe cantava quando ela era mais jovem e o meu pai também. Então, assim, eu segui o exemplo deles e ela viu eu cantando quando eu tinha, acho que 2 anos. Aí ela gravou e ela continuava, né, me incentivando. E assim eu fui, até os 6 anos, que foi quando eu comecei a cantar em público. E aí você fez uma preparação vocal, ou você só pensou em preparar, assim, buscar uma aula de canto quando mais velha, assim?
Olha, até vou aconselhar quem estiver nos assistindo que é uma coisa muito importante, porém que eu não tinha conhecimento. Assim, de uma boa preparação vocal e realmente bem instruída. Porque eu, assim, minha mãe que me ensaiava, né, ela não tinha esse conhecimento, então ela fazia o que ela podia, o que ela tinha conhecimento ela me passava. Então ela colocava ali o playback pra mim ensaiar, ela falava, ó, tá muito alto, tá fora do tom, ó, tem que ajeitar aqui, desafinou, ela ia ali me moldando, né? E assim eu comecei e eu continuei por conta própria ali, né? Achando que tava fazendo a coisa certa, mas não tava, gente. Tava totalmente fora ali. E depois eu entrei numa escola de música, porém ainda não davam aula de canto. Eles também cantavam, então eu ia ali instruindo no que sabia, falava, ó, vamos fazer aqui um aquecimento, que muitas vezes na verdade nem era aquecimento, era uma preparação ali de, sei lá, de afinação de voz, e às vezes confundia com aquecimento. Então, procurar alguém que seja especialista nessa parte, assim, quando a pessoa quer realmente evoluir no canto, é muito importante. Porque eu assim, estava acabando com a minha voz, porque eu não sabia usá-la da maneira certa. Então, faz uns 2 anos que eu comecei a realmente ir atrás ali de pessoas que estudaram fonoaudiologia, que passam exercícios assim especialistas mesmo para aquele assunto, para poder aprimorar a voz, e foi uma coisa que mudou muito, porque eu sentia minha voz cansada após, por exemplo, uma apresentação, porque às vezes até na escola, né, a gente fazia apresentações assim, cantava 10 músicas, e aí depois no outro dia eu tava, nossa, quase sem voz. E tudo isso porque não sabia preparar a voz. Então, assim, é sempre importante procurar uma pessoa que saiba mesmo daquele assunto pra gente não se prejudicar. E a humildade também, né, que tem muitas pessoas que eu sei. E não quer saber mais de nada, e não necessariamente, às vezes você pode ter um conhecimento, só que tem alguém que sabe um pouco mais. Porque, até eu copiar uma frase, que eu acompanho bastante o Bruno Perini, e ele fala diversas citações muito bacanas. E uma das citações que ele fez, citando novamente, né, é que o conhecimento ele está disperso sobre a sociedade. Então, ninguém nunca vai ter totalmente o conhecimento. Eu sei um pouco, você sabe um pouco, ela sabe um pouco, e quando a gente se junta, o conhecimento ele se torna maior. Por isso que você fazer um trabalho em grupo, ele é muito mais vantajoso que você fazer um trabalho sozinho. Porque o seu conhecimento está limitado ao que você viveu. Quando você agrega a pessoa, você está agregando conhecimento, por mais que em algum ponto específico você saiba mais. Isso é muito importante, Pedro, que você falou, sabe? E existem muitas pessoas que acham que sabe tudo. Né? Isso é muito triste dentro de uma sociedade, né? Porque a pessoa que acha que sabe tudo, essa não sabe nada. Né? Isso é muito, muito, muito real, assim. Porque a Sofia tem algo para me ensinar, eu tenho algo para ensinar, o Pedro tem algo a ensinar, e como o Pedro falou, quando a gente, né, tá disposto, né, a aprender coisas novas, ou até mesmo a reconhecer, não, peraí, eu não sei, tá? Deixa eu aprender, né? Quando a gente tem essa humildade, eu falo, quando a gente consegue entender que a gente precisa ter humildade para aprender, porque nem todo mundo sabe aprender. Né? Porque não tem humildade. Então, quando a pessoa tem humildade para aprender, para reconhecer que errou, para reconhecer, né, que não sabe tudo, essa pessoa cresce. E cresce muito. Exatamente. Essa pessoa cresce, essa pessoa se destaca. E quando você começa a destacar, você começa a incomodar. Sim. É fato. Por quê? Porque essa pessoa fala assim, poxa vida, mas eu também sei. Eu também sei, e por que eu não tô indo? É porque não sabe. Porque não sabe, porque não tem humildade para ir lá, para aprender, para reconhecer que não sabe. Porque eu acho assim, pessoas que se acham, né, eu sei tudo, eu sou o dono da razão, eu sou o dono da verdade. Essa pessoa tá faltando muito, muito, muito para aprender. Precisa descer do salto, precisa descer do pedestal, deixar de ser altiva, ir lá e falar, não, eu não sei. E muitas vezes eu acho que também se encaixa na questão da comparação, porque muitas vezes a pessoa espera um reconhecimento muito grande ou uma grande conquista para aquele ato que ela está fazendo. Exato. E não sabe reconhecer que ela foi boa naquilo.
que ela tem que melhorar pra ela mesma ali, né? Exatamente. Que ela é a maior competidora com ela mesma, digamos assim. É a maior competidora, o maior adversário dela é ela mesma, né? E a única competição é contra ela mesmo. É contra ela mesma. E as pessoas não reconhecem isso. As pessoas acham, por exemplo, pessoal, não sei, eu acho que poucas pessoas sabem aqui, eu também cantava na igreja, mas eu falo assim, gente, eu não canto nada perto da Sofia. Eu tinha vergonha de cantar perto da Sofia. Eu não tenho técnica. Então, assim, é porque... Érica, mas por que você não buscou? Porque aquilo pra mim, sabe? Eu não queria tornar... Não que, né, seria falha da minha parte falar disso. Mas, por exemplo, eu nunca pensei no âmbito profissionalizante mesmo, profissionalizar naquilo. Porque aquilo nunca encheu os meus olhos. Eu fazia exatamente como você, porque eu queria adorar o Senhor, né? E fazia, dava o meu melhor ali, dava o meu melhor e ouvia, tentava ali estar dentro do tom e tudo mais, mas nunca busquei, de fato, me especializar ou fazer uma aula de canto e tal. Porque eu não queria levar isso para um âmbito profissional. Não que não precise, né, Sofia? Não que não precise. Porque você tá ali, você poderia, né, buscar o conhecimento e tal, mas isso nunca foi de encher os meus olhos mesmo, sabe? E é importante destacar que mesmo que não fosse algo profissional, você dando o seu melhor, você conseguia incentivar muitas pessoas. Por exemplo, eu mesmo, né? Porque a Érica que ensaiava a gente e tudo mais. E você foi uma das grandes incentivadoras, né, pra mim. Ai, que bom. Porque, gente, todo adolescente tem aquela fase, assim, né, que quer ficar mais ali retraído e tal. E eu tive essa fase também. E a Érica foi quem lá me puxou, né, vamos trabalhar, vamos levantar do banco. Exatamente, eu sempre tive isso comigo, né? Eu falo que quando eu entrei pra igreja com 13, 14 anos de idade. E eu sempre tive no meu coração o lance de fazer a diferença mesmo. Então, quando Érica me apresentou o projeto, né, desse podcast, o Pedro é uma pessoa assim que, assim como a Sofia, né, o Pedro tá muito próximo a mim. Então, o Pedro, ele é como um irmão mesmo, sabe? Eu falo que ele é o meu irmão ali e eu não abro mão dele e tudo mais. E aí, quando ele me apresentou esse projeto, tá? Esse projeto, ele não tem vínculo com nenhuma religião, ele não tem vínculo com igreja nenhuma, tá, pessoal? Esse projeto Deus tinha no coração do Pedro. E eu tenho um projeto meu, que quando o Pedro me chamou para fazer parte desse projeto, eu contei, o Pedro já sabia, eu acho que sua mãe, vocês também já tinham esse conhecimento, que era um desejo que Deus colocou no meu coração, uma vontade que Deus colocou pra mim, pra que eu gravasse vídeos falando da palavra dele, sabe? Mas não pra eu ser conhecida, não, mas pra eu conseguir colocar pra fora o que ele ministrava no meu coração, né? Então já fui muito ministrada por Deus em cima da minha moto. Agora recentemente indo para trabalhar para Morragudo, Deus ministrava comigo e eu chorava. Falava, Senhor, eu preciso parar de chorar porque eu preciso entrar no meu local de trabalho. As pessoas vão ficar me questionando por que eu tô chorando, né? Eu lembro que eu cheguei um dia em Morragudo, assim, parei o carro e chorava porque Deus ministrava comigo. Fiquei um tempão chorando. Depois, né, sequei minhas lágrimas, entrei para dentro do meu local de trabalho, fui lá, joguei uma água no rosto, né? Que eu vou ficando muito vermelha, né, quando eu me emociono. Provavelmente eu devo estar vermelha, porque a Sofia me emocionou aqui agora. Mas isso é muito, muito louco. Então eu sempre quis fazer a diferença. E quando o Pedro me apresentou, tem um amiguinho nosso que voando aqui, pessoal. Desculpa aí, vai aparecer alguma coisa, mas tá tudo certo. Então quando o Pedro me apresentou isso, e ele já sabendo que eu tinha esse desejo também, então vamos junto nessa parada, né? Vamos gravar, vamos trazer pessoas que fazem a diferença. Então aqui vão vir pessoas da Assembleia, vão vir pessoas da Catedral, vão vir pessoas católicas, porque essas pessoas também fazem a diferença. Sim, e fazer a diferença é muito além do que ter sucesso, que muitas pessoas levam a sucesso. Enquanto a Sofia estava falando, uma coisa que eu lembrei também é que as pessoas focam demais no resultado. Sim. E esquecem de valorizar o processo. O processo, exatamente. Se a gente entrasse aqui, vamos fazer esse projeto, e só pensando em ter seguidor, em ter fama, que esse pode ou não ser o resultado,
Mas se eu não focar no processo, poxa, a gente tá vindo aqui, a gente tá se esforçando, a gente tá trabalhando para isso. Sim. Se 10 pessoas veio impactar a vida de uma, já é o suficiente. É o objetivo, né? O objetivo é que nem eu falei, eu fui líder deles aqui, dos adolescentes, né, desde 2015, tive uma pausa em 2017, depois retornei, e eu sempre falei para eles, né, que a gente não pode ser só mais um. Né? Porque de mais um, o mundo tá cheio, né? De mais um, a igreja tá cheia, de mais um, o mundo tá cheio, de mais um, a humanidade tá cheia. Eu sempre falei assim que a gente precisa fazer a diferença. E fazer a diferença é onde você estiver, no seu local de trabalho, na igreja, na sua vizinhança, na sua casa, né? Na escola. É fazer a diferença, é ser a diferença na onde você estiver. E quem quer fazer a diferença e quem quer ser a diferença tem que entender que existe um processo e que requer ação. Porque achar que vai fazer a diferença ou achar que vai ser a diferença sentado no seu sofá ou sentado no banco da igreja, desculpa, não vai. E aí quando olha quem tá fazendo a diferença, mas eu não tô entendendo por que a Sofia consegue, por que o Pedro consegue ou por que a Érica consegue. É porque não entende que precisou de um processo. Aliás, antes do processo precisou de uma decisão. Sim. Porque ser e fazer a diferença requer uma decisão. Então se você tá aí nos assistindo e olha para nós, por que eles conseguem ou não? Será que você já se decidiu a fazer a diferença? Será que você está aí olhando para a vida do Pedro? Por que o Pedro conseguiu, com 18 anos, ingressar no mercado de trabalho dentro da área que ele escolheu? Por que ele conseguiu? Por que a Sofia consegue cantar lindamente, ainda fazer faculdade, tocar instrumento, fazer isso, fazer um milhão de coisas? Porque ela um dia decidiu sair da zona de conforto e um dia decidiu fazer a diferença. Sabe? E passou por um processo, e quem passa pelo processo tem um objetivo e vai alcançar esse objetivo, mais cedo ou mais tarde. Porque às vezes o meu processo vai durar 20, 30, 40, 50 anos para acontecer. O que eu não posso deixar de ter é a constância que a gente falou. Sim. Não é? Eu acho que o que muitas pessoas assim esperam é uma oportunidade. Ficam à espera da oportunidade, ali paradas, realmente acomodadas, esperando em Deus. Céu, né? Ela vira aqui, olha, surgiu uma voz ali e fala, pode acontecer? Pode acontecer, gente, não é uma coisa impossível, mas eu acho que as pessoas se limitam e deixam a oportunidade passar porque elas ficam paradas, elas não têm uma ação. Muito legal o que você falou aí, porque numa das preparações, né, de uma ministração que eu fiz, entrou muito isso, essa questão de esperar em Deus. Porque quando a gente fala assim, quando eu te ligo e falo assim, Sofia, me espera, você vai ficar na sua casa me esperando, não é? Só que pra você me esperar, você teve que ir lá, tomar um banho, né? Se organizar. Nós vamos jantar, você vai preparar a janta, entendeu? Há um processo. E às vezes quando a gente fala esperar em Deus, né, que muitas pessoas falam assim, mas não acontece nada comigo, que não sei o que tal, eu tô esperando em Deus. Cara, esperar em Deus requer ação. Esperar em Deus requer você levantar e ir caminhando, porque nada cai no teu colo. É ter uma fé ativa, né? Exatamente, ativa. Porque, biblicamente falando, né, fé sem ação... É que, como a própria você falou, fé é o firmamento daquelas coisas que a gente não tem certeza que vai acontecer. Só que você tem uma fé ativa, que você trabalha para que aquilo aconteça, mesmo com os recursos atuais sendo improváveis. Sim, sim. Que nem eu já vi a história de um pregador na Gader Carp, que ele falou que Deus havia prometido que ele iria viajar ao mundo. E ele não tinha dinheiro para comprar uma marmita. Aí ele foi, juntou uma grana e comprou uma mala de viagem. Aí muitas pessoas chamaram ele de louco. Pra que você tá comprando uma mala de viagem, sendo que você não vai nem pra Ribeirão, que é 1 hora de viagem, que dirá viajar ao mundo. E ele falou que ficou com essa mala uns 30 anos guardada. E ele teve a oportunidade de pregar fora
eu acho que era no Japão, se eu não me engano. Teve Eu uma acho que foi viagem o fora. Japão, né? E ele foi lá, pegou a mala que ele tinha comprado 30 anos atrás e viajou. Só que ele teve um posicionamento, ele falou assim, Jesus, ó, eu comprei, tá aqui, o que eu posso fazer hoje é isso. Sim. Então ele foi e fez o que ele podia fazer. Que nem tem muitas pessoas, eu quero morar fora, ou eu quero cantar muito bem. E espera vir o dom do céu. Aí quer morar fora, não tem dinheiro para se mudar, mas não vai estudar uma língua. Que tantas oportunidades de graça para estudar. Quer cantar muito bem e não começa a estudar mesmo que em casa, quando não tem dinheiro para pagar uma aula. As pessoas não têm atitude, mesmo querendo. Às vezes a pessoa quer realmente, só que ela não dá nenhum passo para atingir aquele objetivo, né? Eu falo, até estava conversando isso com uma paciente, e eu falei assim, a gente estava falando sobre o amor, né? Que eu vou encaixar a mesma frase que eu falei pra ela. A pessoa não quer. Porque quando a pessoa quer realmente, ela pode falar, ela pode escrever, ela pode postar, ela pode fazer vídeo falando que quer. Mas se ela não move uma agulha, se ela não levanta do sofá, ela nunca quis, de verdade. Acho que é uma questão de organização, né? Porque eu falo assim, até é uma questão assim, é sobre o amor, né? A gente fala o amor tudo crê, tudo suporta e tudo mais, né? Só que a gente não para analisar o que é esse suportar, né? O amor ele não tem que suportar Uma opressão, uma humilhação ou um relacionamento abusivo. Não, porque quando a gente olha pra essa situação e fala que é amor, cara, não é amor. Não, mas eu vou ficar com ele porque é amor. Não é amor, é dependência emocional. Porque quando a gente para analisar que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a gente tá falando assim, ó, se o meu parceiro ficar doente, o meu amor suporta aquilo. Eu acho que é uma questão de realmente conhecer o verdadeiro amor. Exatamente. Assim que a gente conhece o verdadeiro amor, a gente tem essa dimensão do que é amor, do que é paixão, do que é um sentimento momentâneo, passageiro. Sim. E do que é algo que realmente nos destrói ao invés de construir algo em nós. Exatamente. E aí a gente fala que tudo é amor. E não é, tomem cuidado, porque nem tudo é amor. Às vezes é dependência emocional, tá? Falando um pouquinho sobre amor, né, Sofia? Falando um pouco sobre amor. Gente, que conversa gostosa, hein? Que conversa gostosa. Falando um pouco sobre essa questão. Que a gente até teve, né, um congresso que a gente frisou muito sobre essa questão do amor. O que você me fala sobre essa questão, e eu tô falando de amor voltado para Cristo, o verdadeiro amor mesmo. O que você me fala, o que você pode falar pra galera que vai estar assistindo aí? Olha, sobre o amor, uma coisa que eu já falei, né, sobre conhecer o verdadeiro amor, mas o amor, ele é um ato. Né? Ele é uma ação ali, ele é uma pessoa, mas ele é uma ação, né? Porque muitas vezes a gente se encontra em um posicionamento que a gente é muito rude com as pessoas e espera ter como se diz, uma boa sucessão ali no que a gente vai fazer, um bom sucesso no que a gente vai fazer, mas a gente não consegue demonstrar afeto pelas pessoas, não consegue demonstrar esse amor, não consegue colocar em prática esse amor, que é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia. Então, assim, eu acho que falta realmente esse amor ao próximo, né, que é falado na Bíblia, né, porque muitas vezes a gente se prende realmente à religião e deixa de exercitar o amor, que é uma das principais bases. Sim, e quando, pegando uma adenda aqui, e depois dou a palavra para Pedro, isso é muito louco, né? Porque se a gente parar para analisar o amor também é uma escolha. Sim. Eu tenho a escolha de amar ou não amar, né? Sempre há duas escolhas, nunca três, sempre duas. E quando a gente fala nesse amor, né? Quando a gente para analisar também o que está escrito, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu acredito, Sofia, eu acredito muito nisso, tá? Que o que falta na humanidade é amor próprio. Sim, porque quando você consegue se amar,
você consegue se respeitar, consegue se valorizar, consegue se cuidar, aí passa a não aceitar qualquer relacionamento, passa a não aceitar qualquer amizade, passa a ser seletivo em algumas questões. E você se amando, você consegue amar o próximo. Porque você consegue ter empatia, consegue ter compaixão, consegue de fato colocar em prática o amor ao próximo, que é o que falta hoje na humanidade, né? E falta em muitas igrejas também. Eu prego amor. Peraí, reveja o conceito amor, sabe? Porque se eu não consigo ter compaixão por aquele que está caído, que amor é esse? Né? Então o amor é uma escolha, você tem a escolha de amar ou não amar. Mas quando você escolhe não amar, você tem que parar em frente a um espelho e falar assim, cara, eu não estou me amando, né? Porque quando você consegue só transmitir ódio, eu só transmito raiva, ódio, amargura, isso, aquilo, outro, eu tenho que parar e fazer uma análise. O que está acontecendo comigo? Porque o erro não está no outro, o erro está em mim. Então a gente precisa entender e praticar esse amor próprio para então conseguir ter o amor para com o próximo. A gente tem que ver o que a gente está transbordando, né? Exatamente. Como está o seu cálice? O seu cálice está cheio do quê? Né? A gente precisa parar e analisar. E se você ainda não conseguiu se amar, comece então amando o próximo e tendo e recebendo esse amor de volta e conseguindo tirar essas coisas ruins dentro do seu coração e encher o seu copo, a sua taça, o seu cálice de amor, porque aí esse amor vai transbordar e aí você vai conseguir se amar, e aí esse amor vai ser tão irradiante e tão enraizado que quando chegar alguém ferido, você é capaz de estender a tua mão com afeto, com amor e sem esperar nada em troca, né? Porque hoje em dia tem muito isso, né? Eu só vou te amar se você me amar também, né? Essa troca. E no amor não existe isso. A gente dá o amor porque é o que nós temos em nós, tá? Então a gente precisa praticar isso dia após dia, nos amando e amando ao outro, amando a Deus sobre todas as coisas, a nós e ao próximo como a nós mesmos, como Cristo nos amou. E uma frase assim que eu acho que se encaixa muito bem nesse assunto é que muitas das vezes as pessoas falam demais, como você falou, que pregam o amor, só que não agem com amor, né? Que muitas das vezes, eu te amo, e na verdade tá num relacionamento abusivo, algo do tipo. Que é uma frase assim que a primeira vez que eu ouvi, ela me impactou bastante, eu guardo ela até hoje, que é: as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. É falar de um amor que ele é tão sincero que ele transborda ao falar. Porque um amor cheio de palavras bonitas e vaza, não tem nenhum tipo de ação que leve aquilo, é vazio, entendeu? Eu acho que é algo que a gente pode levar para vários âmbitos da nossa vida, porque diariamente é uma coisa que eu me cobro muito nisso, se aquilo que eu tô falando é aquilo que eu tô vivendo. Exato. Porque muitas vezes a gente se pega, nossa, eu tenho um posicionamento, mas eu não tô vivendo aquilo. Eu só tô, ali falando e não tô dando nenhuma ação para realmente viver aquela ideia. Então, construir ali através de pequenos atos, né? Realmente é essa trajetória. Que nem eu já vi muitas pessoas, porque eu estou estudando sobre educação financeira, porque eu vou investir isso, aquilo, outro. Sim. Aí você vai ver a pessoa tá mais desorganizada na vida financeira do que você mesmo. Sim. Aí como que você confia em uma pessoa que fala tanto, que quer dizer com tanta propriedade sobre um assunto, e ela mesma não pratica, né? Assim, fica bem vago, né? Eu acho que são muitas informações e falta de organização das ideias, né? Sim. Que entra dentro, que aí vai voltar tudo lá naquela questão que a gente falou, constância, né? Sim. A constância, a persistência e tudo mais, essa vontade de buscar conhecimento, de não achar que sabe tudo, que ninguém sabe tudo o tempo todo, né? A gente sempre tem que aprender algo novo todos os dias. Aliás, a gente aprende algo novo todos os dias. Né? Eu falo que eu, com esse trabalho que eu estou desenvolvendo lá na APAE, eu entrei na APAE, eu falo assim que é uma outra faculdade. Você aprende, cara, é surreal, sabe? Você aprende o amor genuíno mesmo, um amor sem interesse, daquelas pessoas que vêm, quer te abraçar, quer te dar um carinho, quer te dar um afago.
Então eu falo assim, então a gente aprende algo novo todos os dias. Só que a gente não está sensível, né, com os nossos ouvidos atentos ou com os nossos olhar realmente voltados àquela situação, que a gente não consegue absorver esse aprendizado. Talvez por estar cheio de si mesmo, a gente deixa de aprender com as coisas mais simples da vida, né? Sim. Penso dessa forma. E mudando um pouquinho o assunto, Sofia, eu lembro que você falou sobre a parte de se inspirar, né? E você, como uma pessoa muito nova, porque a gente brinca muito, né, que a gente se sente muito maduro de certa forma, mas nós somos muito novos. 20 anos é pouquíssimo tempo se comparado à humanidade, o tempo que o planeta existe, qualquer coisa do tipo, não é nada. Mas que de certa forma você é uma pessoa que já tem um conhecimento muito bom sobre diversos assuntos, você se esforça, você faz o melhor que você pode, e isso assim, é algo que quem te conhece consegue ver verdadeiramente que você está se esforçando para isso. Eu acho que isso é o ponto mais importante. Mas o que eu queria que você trouxesse aqui pra gente é o que te levou a você pensar dessa forma, tipo, nossa, acredito que foi sua mãe, mas uma forma um pouco mais trabalhada, porque eu sempre gostei de música, só que eu decidi fazer isso porque tal momento aconteceu e isso foi tão marcante pra mim que eu continuei nessa fase, ou uma pessoa que veio e me trouxe algo que falou assim, nossa, eu quero ser como essa pessoa, entendeu? Eu acho que essa parte de inspiração é tão potente quanto você realmente querer aquilo. Você vai atrás, só que você tem alguém para se inspirar, alguém que você se orgulha e fala, nossa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero trabalhar como essa pessoa. Eu acho que é muito importante, porque isso nos dá uma base de o que eu tô fazendo vai dar certo, porque eu já vi dar certo, entendeu? Eu acho que, como você disse, minha mãe, né, me incentivou bastante. Tirou as palavras da minha boca. Mas nessa questão assim da música, eu tive realmente alguns incentivadores assim de longe, né, digamos assim, porque, por exemplo, a Lídia Moisés, ela foi uma das que me inspiraram por conta da questão vocal dela ser um pouco diferente do que eu via. Eu sempre tive a voz muito aguda, né? E muito forte, que chegava a ser estridente, né? Os vizinhos falavam, nossa, eu te escutei cantando, ó, que legal. Então, eu via que a voz dela era forte, que ela sabia usar a voz dela. Então, foi uma coisa que me inspirou bastante, porque eu acho que a gente tem que saber usar as coisas para não se tornar enjoativo, né? E era dos medos que eu tinha, da minha voz ser enjoativa, então eu gostava muito de ouvir ela. Na questão da flauta, né, esse flautista que eu assistia me incentivou bastante. E quando eu era criança, o que me incentivou mais ainda a cantar foram as gravações do CD Diante do Trono infantil, lá, Criança Diante do Trono. Porque eu via que tinha muito mais do que eu conhecia e eu queria aprender muita coisa. Então eu via as crianças cantando em coral e eu falava, nossa, que legal, né? Cantar com um monte de pessoas, assim, todo mundo fazendo um trabalho para no fim o conjunto mesmo ser reconhecido, não uma voz solo que fosse reconhecida, mas o todo. E é ainda uma das coisas que eu mais gosto, que eu gosto muito de cantar em grupo. Eu acho assim que é melhor do que cantar sozinho. E sabe o que é legal? Você falando, você transmite essa empolgação. Sim. Que isso é muito bacana, entendeu? A gente pode ficar assim, ouvindo você falar o tempo todo, realmente, é muito bacana. Tipo assim, você desde sempre já esteve na igreja, né? Começou com seus pais, mas eu, pelo menos comigo, foi assim, teve um momento no qual eu me despertei pra eu mesmo andar com as minhas próprias pernas, sabe? Descobri que realmente a salvação, ela é individual e que a gente tem que caminhar para atingir aquele objetivo, para estar mais próximo de Deus. Quando que foi essa virada de chave na sua vida? Quando você se despertou para Cristo verdadeiramente? Eu me despertei realmente. Olha, eu acho que desde muito nova, desde quando eu comecei a cantar na igreja, eu sempre tinha muito esses diálogos, assim, né? Minha mãe sempre falava, ó, salvação é individual, hein? Eu não posso te carregar nas minhas costas, né? Então, eu sempre tive essa noção, né? E então foi, eu acho que algo muito natural, digamos assim,
nessa caminhada, porque diariamente eu ia aprendendo muita coisa. Então, meu pai sempre gostou muito de ler a Bíblia, ele conversava comigo sobre a Bíblia, a gente lia a Bíblia. Minha mãe pegava, vamos ler tal livro agora. E então foi um processo realmente de amadurecimento na fé, digamos assim. Eu acho que não teve um marco assim que eu falei, nossa, eu não entendi e agora entendo. Eu acho que foi realmente esse processo. É um processo que... como se diz, uma construção do conhecimento. Porque assim, eu acredito que no seu caso você cresceu, né, dentro de um lar cristão, né, e talvez assim, não sei o Pedro, mas eu cresci com base cristã, mas eu não cresci dentro da igreja, né? Eu fui para a igreja já um pouquinho mais tarde, com 13 anos, 14 anos ali, e eu acho que o Pedro também nessa mesma vibe, né? E quando a gente, e voltando ali nessa questão da inspiração que você fala, olha como é importante, né, quando a gente se propõe a fazer a diferença, olha o peso da responsabilidade que é. Né? E nem todo mundo está disposto a pagar o preço por isso. Sim. Né? Porque olha só, será que a Ana Paula Valadão, lá com Diante do Trono, tem esse entendimento? Ela, claro, ela deve ter, porque é uma pessoa excepcional. Mas eu falo assim, olha lá, ela nem te conhece pessoalmente, olha e marcou a vida dela, e como que transformou uma visão que você tinha, né? E aguçou a sua curiosidade para ter um conhecimento mais amplo. Olha a Lídia Moisés teve a oportunidade de estar aqui, né? Você poderia ter aproveitado a oportunidade e falar, nossa, ele me inspirou, né? Mas talvez terá outras oportunidades. Mas olha como que a gente para verificar que... como que a gente para? Como que a gente... Gente, perdão, viu? É porque, deu uma bagunçada na minha mente aqui. Mas é normal, a gente segue, né? Nós já passamos ali um pouquinho do tempo, mas isso é normal, a gente precisa ser avisado mesmo, né? Nossa promoter aqui já tá nos avisando que nós tá excedendo um pouquinho o tempo, mas tudo bem, nem se a gente tiver que dividir esse vídeo em várias partes. Eu acho que curte a parte 2. Curte a parte 2. Mas é bom a gente ter essa descontração, porque o pessoal sabe que existe uma produção por trás, né? Nossa promotor tá aqui já nos avisando que ela faz isso mesmo, né? Obrigada, viu, Gabi? Mas é porque, pessoal, eu tenho um sério probleminha. Se eu for distraída, eu vou me perdendo. Eles já estão acostumados, vocês vão se acostumando, que de vez em quando eu vou dar umas perdidas nos vídeos. Mas retomando, isso é muito interessante, que nem a Lídia Moisés talvez não tenha essa noção de que você se inspirou nela, você entendeu? E eu trago isso até para mais perto. Sim. Você tinha noção que você, se despertando para começar a louvar na igreja, impactou a vida dela? Você sabia o peso da responsabilidade que é você dar um passo a mais, um passo diferente e já impactar vidas? Porque às vezes a gente pensa que só pessoas que estão no maior destaque que impactam dessa forma. Só que você é uma pessoa bem menos conhecida do que a Lídia Moisés, que a Ana Paula Valadão. Muito menos. Eu quis ser mais simpática, mas... Não precisa ser não. Quem sabe nós chegamos no nível delas, né? Enfim, mas sendo tudo bem menos conhecida, já teve um impacto na vida de outra pessoa, entendeu? Eu falo que eu falei muito sobre isso há alguns dias, tanto no meu trabalho, quanto pra psicóloga que trabalha comigo, né? Inclusive a gente tem um projeto muito bacana que vai surgir por aí também, em parceria com ela. E eu falava justamente sobre isso. O peso da responsabilidade de você estar num local de destaque é muito grande, sabe? Porque tem muitas, às vezes a gente não tem essa noção de que pessoas estão nos olhando, de que pessoas estão se inspirando em nós, né? Ou que de algum modo, poxa vida, quando eu entrei pra igreja, Sofia já cantava, a Sofia era pequenininha, já cantava ali. Não sou tão velha, gente, mas né, a Sofia é um pouquinho mais nova que eu. Só próximo dos 50, não é demais. Coitada. Aí, como se diz, né? Quem que falou esses dias? Eu tô com... a diretora lá falou assim, essa aqui foi minha aluna, né? Pra uma professora lá. Essa foi a primeira professora dela. Ela envelheceu, eu não. Então, vocês envelheceram, eu não. Continuo com a mesma idade ali quando eu conheci os dois. Mas é muito louco, assim, e é muito gratificante isso, sabe? Quando
quando você consegue entender que, por exemplo, a Sofia me inspirava e eu nem sabia que de algum modo eu poderia ter sido uma das incentivadoras para ela. É porque eu gosto muito eu sempre falo isso, que a gente precisa trabalhar mais com a valorização das pessoas, sabe? Sim. Não porque a gente precisa ser valorizado o tempo todo ou necessita a todo custo, não. Mas a gente precisa ter um olhar cuidadoso de não menosprezar uma pessoa, sabe? Porque principalmente quem está à frente de trabalhos, sabe? Eu, enquanto líder ali de departamento, quando eu fui, que eu falo assim que eu fui líder, mas eu aprendi muito mais do que eu ensinei. E muito mesmo, que hoje eu colho o fruto disso, sabe? De todo esse ensinamento que eu tive no período que eu estive com vocês, que eu levo pro resto da minha vida, e pessoas que nem os conheceram, que nem conheceram vocês, agradecem por isso, sabe? De tanto que eu amadureci mesmo, e de tanto que, enfim, eu colho frutos disso até hoje, e eu sou muito grata mesmo, absurdamente. E eu sempre falo assim que, por que não, né, incentivar o outro a enxergar a vida de uma outra forma e enxergar que tem sim condição de ser alguém na vida, sabe? De ser uma pessoa totalmente fora da caixinha, no sentido que eu falo assim, de olhar para sua realidade e falar assim, não, eu posso mudar essa realidade, sabe? Eu posso crescer, eu posso sim conquistar coisas, né? Porque a gente veio de uma crença muito limitante e a gente precisa romper algumas crenças limitantes que foi nos colocada, que foi nos imposta e que faz com que a gente trave os nossos olhos e não vê as coisas que a gente pode conquistar. Sim, nós podemos conquistar. E a gente precisa ser um incentivador de pessoas, ao ponto de você olhar uma pessoa ali que nem sua mãe. A sua mãe ela foi visionária contigo, sabe? Sem achar e sem imaginar que ela pudesse fazer isso. Às vezes nem sabia o que estava fazendo. E tipo, ela conseguiu identificar em você algo que talvez você não conseguiria identificar. Entendeu? Então ela pegou e falou assim, não, eu vou apoiar minha filha. E tudo bem, no dia que ela errar, eu vou ensinar, olha filha, não é desse jeito, é assim. Cara, isso é muito bom, as famílias precisam aprender a ser incentivadores, incentivar os seus filhos, filhos incentivar os seus pais, sabe? E vice-versa, incentivar os seus avós, tudo isso às vezes tem o poder da influência. Da influência, e influenciar positivamente, sim, sabe? Que nem minha sobrinha, ai tia, eu quero gravar vídeo pro YouTube, vamos gravar, vamos pra rua, vamos gravar vídeo. E vou participar dos vídeos dela, se ela quiser, você entendeu? Incentivar mesmo. Olha, não, eu tô com um projeto aqui. Não, vamos desengavetar esse projeto, vai acontecer. Ah, eu quero fazer, vamos fazer. Para mostrar que a gente precisa desenvolver as nossas potencialidades e as nossas habilidades. E isso só é possível que se você tiver força de vontade, constância e, além de tudo, se você tiver ao seu lado pessoas incentivadoras. Uma boa base. Por isso que eu falo, network. eu falo assim, por isso que é importante a gente ter em mente essa questão da seletividade, que a gente precisa estar cercado de pessoas que nos aproximam do nosso alvo, que nos aproximam dos nossos objetivos. Porque pessoas para falar que você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir, assim. Então, pra que eu vou ter essas pessoas do meu lado? Jamais. Se eu escutar isso, gente, não tá Jamais. Essas pessoas não fazem nem parte do meu rol de amigos. E se tiver alguém que fala isso, pode ter certeza que vai, ó. E o engraçado é que às vezes você conhece uma pessoa por 10 anos e uma pessoa que você conheceu faz 2 meses, você já se conectou ali, sim, as ideias bateram demais. Sim. Que nem, às vezes tem amigos de longa data que sabem 1% do que um amigo que eu conheci há pouco tempo sabe, porque sim, essa pessoa tem a mesma visão que eu. Sim. Se andar com pessoas que têm na mesma visão que você, faz com que você cresça em rumo àquele objetivo. Tem um pessoal que fala assim, isso aí, e tem um vídeo que mostra muito isso. Os tubarões não nadam com sardinhas. As sardinhas abrem um espaço para os tubarões passarem. Mas o tubarão só nada com tubarão. Entendeu? E isso a gente precisa trazer para nossa vida. E quando a gente pensa nisso, não é você fazer acepção de pessoa, sim, mas é você ser seletivo nas suas amizades, sabe? Porque porque existem muitas amizades abusivas, tóxicas, que a gente quer porque quer ficar ali, é porque se torna uma dependência. Eu tenho dependência daquele amigo e isso é muito errado,
entendeu? Uma dependência, volto lá, na dependência emocional, e a dependência emocional não é só pra marido e mulher, dependência emocional é pra amigos também. Isso, sabe? de analisar amizades, de analisar relacionamentos, vem desde a infância. Porque, assim, eu sempre fui muito decidida no que eu queria e tudo mais, minha mãe sempre estava ali, né, me acompanhando. Porém, tinha algumas amizades que às vezes chegavam assim e não, minha mãe via que a pessoa estava me sugando demais, digamos assim, né? E que eu não estava feliz ali e achava que estava. Então, assim, o acompanhamento dos pais, né, dos responsáveis, digamos assim, é muito importante nessa fase, porque muitos pais, eu acho que por conta dessa época assim tão corrida, né, dessa correria que a gente vive, não se atenta às amizades dos filhos, não se atenta se tá tendo realmente amizades ali, e acabam deixando eles serem influenciados pelo meio, e que isso muitas vezes forma muito mais do que a própria influência dentro de casa. Sim. Agora, para finalizar, Sofia, o Pedro vai fazer com você um ping-pong. Pessoal, e aí vocês compartilhem bastante esse vídeo, foi muito bom esse bate-papo, né, Sofia? A gente agradece demais a sua presença aqui. Não vai ser só a primeira vez, vai ter vários outros convites aí pela frente. Amém. Então, assim, só pra deixar claro que a gente acredito que vai falar em todos os vídeos, vai ficar até cansativo, mas uma das ideias do nascimento desse projeto era realmente trazer visões diferentes de pessoas sobre assuntos em comum, até porque cada pessoa tem um ponto de vista e são perguntas que não tem resposta certa ou errada. Então, assim, é aquilo que você acredita e tá tudo bem, entendeu? Não tem julgamento, até porque é a sua opinião. Então, seguindo nessa linha, Sofia, como nós já falamos sobre amor, eu gostaria de saber o que é medo para você, o que medo representa. A falta do amor. E você acredita que o medo ele pode servir para te impulsionar a algo? Eu acho que o medo ele é usado muitas vezes para barrar, e em uma dose adequada ele serve para proteção, mas para impulsionar eu acho que já não. Certo. E o que Deus representa para você? Tudo. Tudo é muito vago, Sofia. Eu te vejo em tudo. É basicamente isso, né? Eu acho que é o nosso respirar, a cada momento ali do amanhecer ou anoitecer, em tudo, realmente. Exato. E base, o que é base para você? Base, primeiro Deus, e depois família, e eu acho que realmente boas amizades ali. Então, seria o complemento da família, eu acho que a gente Sim. poderia dizer. Uma família que não é de sangue, talvez. Ou que pode ser também, né? Sofia, o que você poderia deixar de mensagem para as pessoas que vão assistir, que vão ver esse vídeo? Uma mensagem de fé, talvez, mas de esperança, ou que Deus colocar no teu coração aí, para você deixar para eles. Bom, acho que uma coisa que me incentiva diariamente é realmente comemorar pequenas conquistas e entender que o processo ele é importante. Então, pra você não ficar assim, como se diz, se subjugando de acordo com coisas que você não está conseguindo fazer, e focar naquelas que você consegue, para que você possa ter pequenas conquistas e que ao longo do tempo isso se transforme em algo grande. É isso aí, pessoal. Nosso agradecimento aí, Sofia, por você ter aceito o nosso convite, né? Quando a gente pensou no projeto, uma das primeiras pessoas, talvez a primeira pessoa que a gente pensou mesmo, a gente citou o seu nome mesmo, até esse vídeo já era para ter acontecido, né? Mas a nossa gratidão eterna mesmo pela sua dedicação, por ter vindo aqui, e saiba que você é uma pessoa que certamente também incentiva várias outras pessoas, que talvez você talvez nunca saiba que essas pessoas se inspiraram em você. Mas dentre elas eu sou uma que me inspirei muito, me inspiro também. Então que Deus continue te abençoando poderosamente.
Você tem, não só você, mas a tua casa, tem um lugar muito especial dentro do meu coração. Tem o meu respeito, o meu carinho, a minha amizade. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder ter conhecido e de poder ser amiga de vocês, assim, sabe? São pessoas que eu quero levar pro resto da minha vida. Amém. Viu? Deus abençoe a tua vida, viu? Amém. Eu acho que uma coisa muito importante é você nunca deixar essa essência, esse brilho morrer dentro de você. Porque vão vir diversos momentos onde você vai pensar em parar, em desistir, que talvez ser só mais um seja mais fácil, porque de fato é. Mas deixando essa constância, esse brilho, você vai ver o quanto que Deus vai continuar te abençoando e os frutos disso, por mais que sejam invisíveis para você, vão acontecer. Amém. Pessoal, e para vocês que estão aí nos assistindo, que ficou até agora, né? Nossa promotor ali já quer nos mandar embora daqui. Mas para vocês aí, o que a gente pode deixar desse vídeo é que vocês mantenham a constância naquilo que vocês se propuseram a fazer. Façam a diferença, não tenham medo de fazer a diferença. Façam a diferença no ambiente que você estiver inserido. Seja você mesmo, seja autêntico, tenha constância, tenha amor próprio, ame ao próximo e tenha o cuidado, o zelo que você vai conseguir conquistar. Faça como a Sofia disse, valorize as suas pequenas conquistas. E quando vier uma derrota, tá tudo certo, faz parte do processo. Mas tenham a constância, não desiste no primeiro tropeço, ou no primeiro erro, ou no primeiro fracasso. Permaneçam ali no seu objetivo, no seu foco, no seu sonho e se proponha mesmo a fazer e ser a diferença. Tá certo? Que Deus abençoe vocês e fiquem ligados pro próximo vídeo. Tchau! Tchau.